Oi, gente! Bom dia, boa tarde ou boa noite, sei lá que eu esteja vendo esse vídeo. Aqui sou eu, Lucas, trazendo aqui pra vocês a análise da evolução de bonecos do Ben 10. E explicando como vai funcionar o vídeo, eu não vou literalmente analisar todos os bonecos de Ben 10 que foram feitos. Na realidade, eu vou analisar especificamente entre os bonecos de Ben 10 Alien Collection, que é a coleção principal de bonecos de Ben 10. E enquanto eu vou analisando a evolução que esses bonecos tiveram com o passar do tempo, vou falando algumas curiosidades sobre eles. Mas é isso, então chega de enrolação e vamos logo para esse vídeo! Lançado em 2006, produzidos pela Bandai, a gente tem aqui o nosso primeiro wave de bonecos do Ben 10. E olha, não começaram feio não. Esses bonecos têm uma escultura maravilhosa que tenta emular perfeitamente o desenho. E eles mandaram muito bem, não só na escultura, mas também como na pintura. As cores são idênticas ao que a gente vê no desenho animado. Sem falar que eles começaram uma coisa muito interessante nesses bonecos. Que se você notar algumas coisas, por exemplo, comparando o boneco do Sama com o boneco do Ben, você nota uma diferença na parte das articulações deles. O boneco do Ben tem articulações metálicas, enquanto o do Sama tem articulações de plástico. Em questão de estética, a articulação de plástico fica muito mais bonita, mas a articulação de metal ela é justamente para tornar as figuras mais resistentes. Os bonecos ficam em uma ordem meio aleatória. Alguns bonecos têm articulações de metal e outros têm articulação de plástico. Então meio que tem para ambos os gostos, apesar que as coleções se juntam, então não dá para ter 100% entre articulações de metal e 100% articulações de plástico. E vai seguir assim basicamente pro resto da coleção de bonecos de Ben 10. Outra coisa interessante de se notar é que, apesar de não terem muitas articulações, para a época que eles foram lançados, isso aqui é o padrão mínimo de articulações que o boneco de Ben 10 poderia ter. Obviamente existiam linhas mais articuladas, na própria Bandai mesmo a gente tinha a coleção dos Power Rangers com muito mais pontos de articulação, mas por uma linha nova de um desenho que não estava se baseando em nada, tá bem ok para os padrões. Em questão de tamanho, também tá ok, tá um pouco menor do que poderia ser, mas porém não fez feio. E uma das coisas mais interessantes de se analisar nessa coleção é justamente os seus acessórios. Os acessórios de Ben 10 não são algo muito comentado, mas nessa primeira wave aqui, a maioria dos bonecos ficou um caminho bem coerente com os acessórios. Alguns bonecos de fato não têm um acessório lá muito específico feito para eles. Tecnicamente todos os bonecos têm acessório. Olha, mas esses acessórios são mais pros Omni-Tree, isso, tá junto cartinhas, tá junto basicamente logar, acho que de qualquer outra cor. Olha, mas os bonecos que têm acessórios pro seu respectivo personagem, são muito legais. Seja a pança do Ben, que ele ganhou os Tetax, o próprio Tetax com o seu casco, ou o boneco do Vilgax, que deve ser meu boneco favorito em questão de acessórios. Dá pra deixar ele exatamente como a gente vê nos flashbacks da série clássica, mas também dá pra desmontar ele para ele ficar com aquela aparência toda acabada que a gente vê no começo da série. Isso, é um detalhe muito maneiro. Sem falar do Six, que provavelmente deve ser o boneco mais articulado e com mais acessórios dessa primeira wave de Ben 10. Eles capricharam demais no boneco dele. E uma coisa muito legal que começou nessa linha e que vai se estender pelo resto dela são os bonecos beta, que basicamente são os mesmos bonecos da Alien Collection que a gente viu até agora, só que com a diferença de ter detalhes translúcidos e alguns detalhes nos bonecos que fazem eles parecerem um pouco mais hardcore, lógico, como se tivessem pontos para batalha. Dá pra notar isso principalmente em bonecos como o do 4 Asos e do Sama. Nem todos os bonecos dessa linha são necessariamente translúcidos, mas sem dúvidas que mais são atenção são eles. O boneco do Sama e do Diamante dessa linha ficaram absurdamente incríveis, ficaram até meio parecidos, e no caso do Diamante até melhores do que o do live action, mas apesar disso não tem como negar a semelhança, até porque eles saíram mais ou menos na mesma época aqui no Brasil, tanto que eu chamava esses bonecos de bonecos do filme de Ben 10. Sem falar que alguns outros bonecos, mesmo que a maioria não tivesse lá um grande motivo para ser translúcido, tipo o Vilgax ou o boneco do Cipó Selvagem, ficaram legais mesmo assim, são bons bonecos para colecionador. E outros bonecos até que se deram bem com isso, como o XLR8, que fica parecendo que as pernas dele tá correndo tão rápido, ao ponto que ficou meio translúcido as pernas dele. É um detalhe muito legal. Sem falar que alguns bonecos se beneficiaram ganhando até mais acessórios com isso. Por exemplo, o boneco do Insectoide, ele ganhou um detalhe de gosma saindo dos olhos dele, que são desencaixáveis, e finalmente pintaram a boca do coitado, apesar que não pintaram as mãos por algum motivo. Sem falar que todos eles ganharam uma base e com o card do fundo mostrando o fundo que basicamente é o planeta natal dos aliens, e que tinha esse negócio vermelho na base. Quando você inicia o cartão, dava pra poder ver uns códigos, dava pra digitar nos sites do Ben 10, pra poder ver algumas fusões de aliens. Obviamente esses sites não funcionam, mas porém dá pra encontrar fácil em qualquer wiki de Ben 10 todas as fusões de aliens que eram possíveis naquela época. Outra coisa que começou nessa linha é que basicamente a gente começou a ter os veículos que viam playsets, que são muito interessantes. Por mais que não seja a coisa mais fiel ao desenho, é muito legal de ter eles justamente por essas funcionalidades deles. O primeiro que a gente teve foi a lata velha do Fomax e a nave do Vilgax. Infelizmente só a nave do Vilgax acompanha um boneco, que é um boneco do Ben todo translúcido, porque se ele viesse normal, aí não ia ter pra que você comprar um boneco do Ben,
junto com o Vilgax. O que acaba sendo uma pena, porque pelo menos a nave do Vilgax possui uma nova variante inédita do Ben. Mas, porém, acabou que ela tá velha e não possui nada, nenhum boneco do Vomax. Isso aí ia acontecer, infelizmente, anos depois. Mas apesar desse exemplo meio sem graça do Ben translúcido com um boneco variante, felizmente a gente vai ter muitos outros bonecos variantes do Ben no futuro. E a nossa série clássica ainda vamos ter vários deles, com os meus favoritos, Ultra Ben e Ben das Forças Galácticas. São esculturas completamente novas para os bonecos, até mesmo na parte do rosto, onde não parece que muda muito, mas a expressão facial do Ben muda, o que acaba sendo um detalhe muito legal para essas bonecas variantes. E eu sei que isso passou um detalhe meio bobo agora, mas no futuro a maioria dos bonecos variantes do Ben vão ser só repinturas. Então é muito legal ver o cuidado que a Bandai colocou nesses bonecos da primeira temporada. E uma coisa interessante é que os bonecos da série clássica não se limitam a só variantes do Ben normal. Eles também acabaram depois sendo relançados várias e várias vezes, tocando as cores com outros aliens, seja em packs com vários bonecos, ou seja em relançamentos mais exclusivos. Tipo, por exemplo, o lançamento do filme em 3D lá do Ben 10. Quando aconteceu, ele ganhou toda uma wave de bonecos do Ben 10, que basicamente, em sua grande maioria, eram só repetições de bonecos que a gente já tinha, com um boneco novo. O Retaliator, sabe? Aquele pai lá do Azimuth. Desculpa caso tenha te dado um spoiler por não ter visto o filme. Mas claro, é o filme do Ben 10. E tipo, para pra pensar, não é um problema que a Bandai ficasse relançando eles toda a santa hora. Pra quem vivia na época, provavelmente é até bom para colecionar os bonecos. O problema é que isso acaba escancarando pra gente os defeitos de que a Bandai colocou nesses bonecos e que, tipo, teve milhões de oportunidades de arrumar, mas nunca arrumou. Que são basicamente, número 1, a pintura, apesar de bonita, ela não é completa. Tem vários bonecos que estão com detalhes de pintura faltando. Outra coisa que também acaba chamando a atenção é a escala dos bonecos. Alguns bonecos parece que a Bandai seguiu a lógica tipo, se o boneco é gigante, a gente vai diminuir ele. Agora, se o personagem é pequeno, a gente vai aumentar ele. O exemplo mais gritante é o boneco do Bob Ben 10. Ele deveria ser uma criança, mas ele tá tão alto quanto os seus aliens. Apesar de eles serem levemente mais altos, não tá nem perto de estar na escala do desenho. Outra coisa que, infelizmente, a gente vai continuar para a coleção é o fato que a gente não tem um número muito variado de bonecos. A maioria dos bonecos é só o Ben se transformado em alguma coisa. E mesmo assim, eles não lançaram todos os aliens. Na série clássica mesmo, eles lançaram os primeiros iniciais, depois lançaram alguns aliens novos, mas porém alguns aliens como o Gigante ou Clone simplesmente não ganharam bonecos na Alien Collection, a coleção principal do Next Ben 10. Até ganharam em outras coleções Ben 10, mas porém nessa aqui que é a principal não ganhou. Por quê? Porque eles não queriam fazer. E isso acaba sendo muito frustrante, porque basicamente, independente de qual coleção de Ben 10 você começa a colecionar, basicamente não dá pra ter todo o elenco de aliens. Não dá pra ter todo o elenco de apoio. Aqui na série clássica mesmo, a gente não tem todos os vilões. A gente tem vários vilões, faltando tipo a Incantis, por exemplo, o Rex. Enquanto no lado dos heróis a gente tem algumas bonecas, tipo a Gwen, a gente até tem ela, mas a versão de sortuda ela nunca foi lançada na Alien Collection com o visual dela normal. A mesma coisa pro Vomax, vai demorar anos para ganhar um boneco de verdade. E isso acaba deixando a coleção, tipo, com aquele senso que, tipo, tá legal, mas tem algo faltando. E como isso é um detalhe que vai permanecer nos bonecos para sempre, acaba sendo muito frustrante, porque quando a linha começou, você podia dar desculpa que eles não estavam querendo apostar muito nessa linha no começo. Mas quando você para pra pensar no resto, aí fica bem na cara que eles só estavam ganhando nadar no dinheiro mesmo. Tanto que o tamanho desses bonecos, que tipo, já não é o melhor do mundo, eles vão diminuir com o passar do tempo, deixando esses bonecos ainda menor, olha do que você já tá vendo agora. E isso tudo sem estar na parte do que vai acontecer com os acessórios daqui pra frente, mas deixa isso pros próximos vídeos. No final das contas, a linha de bonecos de Ben 10 é uma linha sólida de bonecos de Ben 10. Eu não vou dizer que ela é horrível porque seria mentira. Esses bonecos fizeram muito sucesso, causaram muita nostalgia na pessoa e não é à toa. O visual deles é muito bonito. E mesmo com as escalas sendo incoerentes dos bonecos, acaba funcionando bem junto. Por causa que a estética deles é consistente entre eles. As cores são, as esculturas são. É uma linha de bonecos que quando você tem tudo junto fica bonito pra caramba. E mesmo separados ainda são muito bonitos. É uma linha que poderia ser muito melhor, mas porém como não adianta muito reclamar desse detalhe, pensando que ela poderia ser, avaliando tipo o que ela é agora, é uma linha muito legal de bonecos de Ben 10. E é uma linha que eu recomendo caso você queira comprar os bonecos no futuro. Não é perfeita, mas porém para o que a gente tem, realmente é uma boa representação de bonecos de Ben 10. Que infelizmente vai mudar muito no futuro. Infelizmente nem tudo para melhor. Mas antes de finalizar esse vídeo eu queria agradecer muito
muito ao Herbert, o dono do Ben 10 Stanet. Graças a ele eu consegui muitas informações que eu tô usando no vídeo de hoje. Esse vídeo simplesmente não teria sido possível sem ele. Eu agradeço de coração por toda a ajuda que você me deu, mano. E por hoje é só, gente. Tchau!